Salve, salve amigos do canal, muito boa noite. Estou aqui na Gran Via, aqui em Madrid, uma das principais ruas aqui de Madrid. Eu vou caminhar até o meu hostel hoje. O vídeo vai ser num formato diferente. Estou aqui em frente à Primark, excelente loja para comprar roupa, esse tipo de coisa. Tem algumas coisas bem baratinhas. E o formato de hoje vai ser, o formato do vídeo de hoje vai ser um formato diferente, vai ser um formato Walking Tour. O objetivo é mostrar como que é a movimentação num dos principais pontos turísticos aqui de Madrid à noite. Pode ver que tem bastante gente caminhando aqui, está um friozinho, aproximadamente 11 graus. E eu vou caminhando até o meu hostel e eu vou mostrar para vocês. E na Gran Via, o pessoal costuma fazer comparações com a Times Square, lá em Nova York. Então, o pessoal chega e fala que é a Times Square espanhola. A gente acabou de passar pela Primark aqui e já vou contar uma curiosidade para vocês. Aqui tem um prédio um pouco acima da Primark, que ele foi o primeiro arranha-céu da Europa. Ele foi construído em 1929 e serviu como ponto estratégico de observação e comunicações durante a Guerra Civil Espanhola. Então, as pessoas caminham aqui, né, mas sem saber, muitas vezes sem saber dessa parte que a Gran Via aqui faz parte da história aqui da Espanha. Bem legal saber disso, né? Saber dessas curiosidades. Pode ver que tá bastante movimentado, tem muita loja aqui que compras, né? Pessoas fazendo compras além da Primark também. Tem um McDonald's mais ali na frente do outro lado da rua. Tem a Decathlon, né? Que é próxima daqui, virando à esquerda ali na frente, um pouquinho mais à frente. Então é um bom lugar para a gente passear à noite e conhecer, né, mais um pouquinho aqui de Madrid. À frente tem essa estação Gran Via, que é uma das estações que você pode soltar aqui se estiver vindo do aeroporto. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui para o canal mostrando isso, como vim do aeroporto aqui para o centro de Madrid. Aqui tem algumas estações de metrô próximo. Gran Via, Sol, Atício de Molina, fica tudo próximo um do outro, então aonde você soltar dá para ir, inclusive andando de uma para outra, é bem tranquilo. Agora eu vou virar aqui à esquerda, eu estou indo lá na Decathlon, que eu preciso comprar algumas roupas de frio para o nosso próximo destino. Não vou contar agora, aguardem os vídeos, que ainda vem muita coisa boa por aí. Eu preciso comprar uma roupa para sustentar um frio mais potente, então já fica uma dica aí, né, para vocês tentarem adivinhar o meu próximo destino. Nessa rua aqui também da Decathlon tem várias lojas aqui para fazer compras, hein? Uma do lado da outra. Então, para quem quiser fazer compras aqui em Madrid, vale a pena dar uma passada nessa rua aqui, porque tem várias lojinhas aqui interessantes, várias para poder fazer compra de roupa, de eletrônico, souvenirs. Então vale a pena dar uma passada nessa rua aqui. Estou de volta, já aqui na Gran Via de novo, aqui já em frente ao McDonald's. Eu vou descendo aqui para mostrar para vocês o que tem. Nessa rua aqui tem vários restaurantes, né? Então as pessoas costumam sentar aqui de noite. Inclusive, estava lendo na internet que é uma prática comum, né? As pessoas jantarem só depois das 11 da noite. Aqui agora não sei se é verdade, eu vi na internet, mas não sei se é verdade, né? Então, geralmente passando desse horário os restaurantes ficam cheios, né? Então, nessa rua aqui, do lado do McDonald's tem muito restaurante que a pessoa senta, come alguma coisa, bebe alguma coisa. É bem interessante e bem legal visitar essa rua aqui também. Que no, porque la
vou aproveitar essa caminhada aqui por essa rua para falar um pouquinho das hospedagens aqui nessa localização. São caras, tá? Não são baratas. Aqui tem tudo próximo, né? Restaurante, mercadinho, loja, metrô, e aí é aquilo. Em termos de hospedagem fica bastante caro. É muito cômodo ficar nessa área aqui, porque você faz tudo a pé praticamente, né? E comprando o passe de 10 viagens do metrô, aí você roda a Madrid inteira de metrô, então fica muito tranquilo. Mas prepare o bolso, porque as hospedagens realmente tem valores altos, né? Aumentou bastante essa questão de... Olha que loja legal aqui, loja grande, né? Lefties. Então, voltando ao assunto, essa questão de hospedagem aqui na Europa realmente aumentou bastante, tá? Então, vai depender, obviamente, do perfil de cada viajante. Tem gente que gosta mais de conforto, tem gente que gosta de hospedagem econômica, que nem é o meu caso, né? Peguei essa hospedagem ali próximo da Praça Tirso de Molina, né? Mas não foi tão baratinho assim, mas foi mais barato que outras que eu vi, né? Então, assim, pesquisei bastante, com bastante antecedência, e consegui achar essa hospedagem aí. O nome dela é Art7 Hostel Capsules. Eu já fiz um vídeo, inclusive, dessa hospedagem Art7, tá aqui no canal, né? Então dá uma olhada aí, porque é legal a hospedagem, vale a pena. Vamos seguindo em frente aqui, descendo essa rua aqui. Eu cheguei aqui no final da rua e você sai diretamente aqui, um dos principais pontos turísticos de Madrid, Porta del Sol. Aquele prédio lá com aquela torre lá na frente lá é a Casa Real de Correios, né? Essa praça aqui, no século XV, ela abrigava um dos acessos da cerca que protegia a cidade. Como essa entrada ela ficava voltada para o leste, onde o sol nasce, por isso que ela ficou conhecida como Porta do Sol. Aqui também está localizado o quilômetro zero, que é o ponto de partida oficial para as medições de todas as estradas radiais do país. Além disso, tem essa estátua aqui na frente do urso, né? E nessa praça aqui também tem uma estátua, né, em homenagem ao rei Carlos III, que foi conhecido como o melhor prefeito de Madrid, responsável por grandes obras de modernização e infraestrutura da cidade aqui no século XVIII. Bem interessante essa praça aqui. Parada obrigatória. Já visitei ela aqui de dia, bem legal também, fica bastante cheia, e à noite é bem iluminada, como eu estou mostrando para vocês aqui. Então vale a pena essa visita aí. Vamos seguindo em frente aqui no nosso passeio aqui pela cidade de Madrid de noite. Estou passando aqui do lado da Casa Real de Correios, né, indo em direção ao hostel. E aqui, pelo que eu vi no mapa, também tem lugar para comer, tá? Nessa rua lateral aqui que eu estou mostrando para vocês, que a gente vai descer aqui agora. Tem umas lojinhas também de souvenirs, mas se eu não me engano tem um Burger King nessa rua aqui. Então, para quem tiver por essa área aqui e tiver com fome, uma boa opção aí é parar no Burger King para comer na lateral dessa Casa Real de Correios aqui. E de fato tem um Burger King, olha ele aqui, ó. Então, para quem tiver com fome, né, só vir na lateral aqui dessa rua aqui, da lateral da Real Casa dos Correios, parar aqui no Burger King e fazer um lanche. Vamos seguindo em frente aqui, rumo ao meu hostel lá. Já cheguei aqui na rua de trás do meu hostel, só seguir em frente e atravessar. E lá na frente a gente já chega na Praça Tirso de Molina. Então, vocês percebem que é próximo. Ficar aqui no centro de Madrid, né, é interessante porque você fica próximo de tudo. Então, andei de uma estação praticamente de metrô da Gran Via para outra, Tirso de Molina, não dá nem 20 minutos andando. Então, é próximo. Eu já fiz um vídeo, como eu falei para vocês mais cedo, da hospedagem Art7,
tá aqui no canal. Eu rodei inclusive o quarteirão mostrando o que tem no quarteirão da hospedagem, para vocês terem uma noção quando vocês forem reservar, se quiser reservar a hospedagem que eu tô, né, que é a Art 7. Eu já fiz esse vídeo, tá aqui no canal. Vou deixar o link aqui no vídeo como vídeo recomendado. Assiste lá, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar dessa hospedagem aí. Já cheguei aqui no meu destino, aqui na Praça Tirso de Molina. Ela fica ali do outro lado. Deu aproximadamente aí 28 minutos caminhando tranquilo lá da Gran Via até aqui. É bem pertinho, então é tranquilo fazer esse trajeto andando aí. É bom que você conhece vários locais diferentes, né, que não são muito frequentados por turistas. Eu gosto de, quando estou viajando, de caminhar assim para conhecer esses lugares. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, peço que se inscrevam no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo vocês receberem as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.